Olá, cursistas! Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Genilson Machevski Rocha e trabalharemos a disciplina Aplicativos para o Web. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois apostem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então postem suas dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a sua dedicação nos estudos, nas atividades da sala de aula, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? O objetivo da disciplina é trazer a compreensão dos conceitos básicos de design, usabilidade e ergonomia. Além disso, iremos aprender a história da internet, como ela surgiu e toda a sua evolução. Iremos também já compreender sobre desenvolvimento para o web, entendendo todo o seu processo. O que é design? Entende-se por design a melhoria dos aspectos funcionais, ergonômicos e visuais do produto, de modo que atenda às necessidades do consumidor, melhorando o conforto, a segurança e a satisfação dos usuários. Durante sua evolução, o design tem um momento em que representava claramente a cultura de um país ou região. Design italiano, design americano, design alemão, design japonês. Com a troca das informações em todo o mundo e o processo de globalização, pouco a pouco as diferenças culturais entre produtos de diversos países foram diminuindo, levando à projeção de um produto aceito internacionalmente. Mas o que é design? Design em português quer dizer desenho. Desenho pode ser entendido como um projeto ou um conceito de um produto ou serviço. Se eu fosse apenas usar a definição mais simples que eu encontrar, seria a de Alexandre Wollner, um dos fundadores do design no Brasil. Design é projeto. Simples, mas vago, não? Então vamos tentar algo mais complexo, usando a definição do autor do livro Design, uma introdução, Beat Schneider. Design é visualização criativa e sistemática dos processos de interação e das mensagens de diferentes atores sociais. Agora ficou mais difícil de entender. Quando me pedem para definir o que é design, eu digo que é uma forma de comunicar uma ideia ou conceito, usando processos, elementos e princípios do design. O que faz um designer? O designer vai pegar o problema e chegar a uma solução visual, através do projeto. Quais são as formas conhecidas de design? Algumas formas conhecidas de design são elas: design gráfico, que são projetos da marca logotipo, do material de papelaria da empresa, papéis timbrados, cartões de visitas e outros, do visual da embalagem, dos cartazes, dos folhetos, das capas, dos livros e dos discos. Design de produtos são os projetos e objetos tais como aparelho de barba, cadeiras, automóveis e torneiras. Web design, projeto de websites e apresentação gráfica na internet. Vejamos agora como o design pode mudar um conceito. Facebook, antes e depois. Classe vidro, antes e depois. E o Google, 96, seu lançamento, e hoje, como que ele se encontra. Nesta aula, o nosso foco será relacionar as boas práticas de design com usabilidade, mas como conseguir essa relação. Vamos entender primeiro o que é usabilidade. Então, o que é design? Com tudo que aprendemos até aqui, ficou mais fácil de entender o que é design. Design é comunicar uma mensagem usando de formas, linhas, cores e texturas. Essa mensagem precisa resolver um problema
e para isso o design precisa criar um projeto. Vamos a um exemplo prático do que faz o design. Como o designer pode ajudar no desenvolvimento de um site, pode projetar uma logo, uma identidade visual da empresa, pode cuidar da comunicação visual do site, uma linguagem entendível ao público. Usabilidade é um termo usado para definir a facilidade com que as pessoas podem empregar uma ferramenta ou objeto a fim de realizar uma tarefa específica e importante. A usabilidade pode também se referir aos métodos de mensuração da usabilidade e ao estudo dos princípios por detrás da eficiência percebida de um objeto. Na interação entre homens e computadores e na ciência da computação, usabilidade normalmente se refere à simplicidade e facilidade com que uma interface, um programa de um computador ou um website pode ser utilizado. Um sistema de software assim, como qualquer outro produto, precisa ser simples, fácil de usar e deve otimizar o tempo do seu usuário, de modo que ele possa realizar uma tarefa de maneira eficiente e com satisfação. Um website com essas características tem usabilidade, um atributo de qualidade perceptível aos usuários e determinante no seu sucesso. O desenvolvimento de sistemas de website coloca a usabilidade como os atributos de qualidades que norteiam o processo da construção. Usabilidade é uma palavra que tem feito cada vez mais parte do vocabulário dos projetistas de sistemas de software. A usabilidade é um conceito-chave no campo da interação humano-computador, sendo que atributos de qualidade de sistemas que são fáceis de usar e de aprender, em outras palavras, diz que quão intuitiva é a interface gráfica do usuário ou simples interface de usuário. Trata-se, portanto, de uma característica pela qual o usuário expressa seu interesse ou não de utilizar um sistema. Na grande maioria dos casos, os usuários preferem um sistema fácil de uso, mesmo com funcionalidades mais simples, a um sistema recheado de funcionalidades, porém, manipulação complexa e não intuitiva. Vejamos o próximo slide. Jacob Nielsen, o mais conceituado analista de usabilidade do mundo, define como uma medida de qualidade da experiência do usuário ao interagir com alguma coisa, seja um site na internet, um aplicativo de software tradicional ou outros dispositivos que o usuário possa operar de alguma forma. Aqui vemos quais atributos deve conter para se atingir a meta da usabilidade: a segurança, utilidade, capacidade de aprendizagem, capacidade de memorização, eficácia e eficiência. Ao se aprofundar nos estudos de design e usabilidade, nós também vamos aprender sobre ergonomia. De um modo geral, a ergonomia é a ciência que trata do projeto e avaliações de tarefas, trabalhos, produtos, ambientes e sistemas, a fim de torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas. A ergonomia é a ciência que estuda a relação entre homens e o trabalho que executa, procurando desenvolver uma interação perfeita entre as condições do trabalho, as capacidades e limitações físicas e psicológicas do trabalhador e a eficiência do sistema produtivo. Para ilustrar, tomemos como exemplo o computador. Para que uma pessoa possa utilizá-lo adequadamente, sem prejudicar o seu corpo, é fundamental observar algumas regras ergonômicas, como distância da tela, posição dos braços, apoio para os pés e posturas das costas, entre outros. Da mesma forma que a ergonomia trata da utilização de utensílios, equipamentos e aparelhos, ela também trata de interfaces eletrônicas. Quanto mais fácil de utilizar, intuitiva e atraente, mais ergonômica será tal interface. Um exemplo disso são os sites na internet, um menu de televisor ou um aparelho DVD. Os sistemas e programas de computadores, dentre outros, que envolvem a interação entre máquina e o ser humano.
Se o nosso objetivo é construir coisas fáceis de se utilizar, não há como não pensar em ergonomia ao projetar projetos, interfaces, mecanismos, artefatos, telas e outras ferramentas que são utilizadas por pessoas. Então nós devemos perguntar: quem usará o produto? Que tipo de tecnologia vai ser adequada? Em que contexto o usuário fará uso das interfaces produtos? Podemos observar, de um lado, uma interface bem organizada, atrativa, com ícones diferenciados, de fácil memorização. Já do outro lado, uma interface cheia com detalhes em excesso, desorganizado e desarmonioso. Aspectos ergonômicos de uma interface. As qualidades ergonômicas são tanto da interface quanto do software em si. Essa definição é importante porque o programa de computador e a interface são componentes de um mesmo produto. Imagine que para todos os comandos ou cliques que você acionar na interface, há um programa equivalente que permita uma resposta à sua ação. Então a pergunta é: por onde começar um projeto seja realmente ergonômico? Pela interface, pois é através dela que o programador vai entender as suas necessidades com relação ao produto. Mas como produzir interfaces ergonômicas? Precisamos ter em mente que o processo do design com usabilidade é fundamental. Em outras aulas teremos a oportunidade de conhecer como medir e avaliar interfaces quanto à sua usabilidade, o design e ergonomia. A princípio, tomaremos como rumo uma das metodologias mais utilizadas para design e avaliações de interface: as heurísticas propostas por Jacob Nielsen, um cientista da computação catedrático em promover a usabilidade das interfaces. Elencamos 10 delas para que possamos identificar aspectos ergonômicos de uma interface. Diálogos simples e naturais, falar a linguagem do usuário, minimizar sobrecargas de memórias do usuário, consistência, um dos princípios básicos da usabilidade, feedback ao usuário, saídas claramente marcadas, atalhos, boas mensagens de erros, prevenir erros, ajuda e documentação. Assim, se uma interface obedece a princípios de usabilidade com o sistema, considera-se que aquela interface está ergonomicamente adequada. Então, até esse momento, nesta aula, você aprendeu conceitos básicos de design e usabilidade, entendeu ainda que a ergonomia também é utilizada para elaborar interfaces de qualidade, e observou como analisar e identificar aspectos de usabilidade em uma interface gráfica. Vamos, a partir de agora, para uma nova etapa da nossa aula. Vamos compreender como a internet surgiu e como ela foi se desenvolvendo os dias de hoje. Nós aprendemos a história do website, como surgiu juntamente com a evolução da internet. Entenderemos também o processo e seus aspectos importantes nas etapas de concepção e implementação de websites. A rede mundial de computadores, ou internet, surgiu em plena Guerra Fria, criada com objetivos militares. Seria uma das formas da Força Armada norte-americana de manter as comunidades em caso de ataques inimigos que destruíssem os meios convencionais de telecomunicações. Nas décadas de 70 e 80, além de ser utilizadas para fins militares, a internet também foi um importante meio de comunicação acadêmico. Estudantes e professores universitários, principalmente dos Estados Unidos, trocavam ideias, mensagens e descobertas por linhas de redes mundiais. Foi somente nos anos 90 que a internet começou a alcançar a população em geral. Naquele ano, o engenheiro inglês Tim Berners desenvolveu a World Wide Web, a WWW,
possibilitando a utilização de uma interface gráfica e a criação de sites mais dinâmicos e visualmente interessantes. A partir desse momento, a internet cresceu em ritmo acelerado. Muitos dizem que foi a maior criação tecnológica depois da televisão na década de 1950. A evolução dos computadores também foi um marco importante nessa época, evoluindo de grandes e caríssimas máquinas para pequenos, leves e portáteis. A década de 1990 tornou-se a era da expansão da internet. Para facilitar a navegação pela internet, surgiram vários navegadores ou browsers, como, por exemplo, o Internet Explorer da Microsoft, o Netscape Navigator, o surgimento acelerado de provedores de acessos e portais de serviços online contribuíram para esse crescimento. A internet passou a ser utilizada por vários segmentos sociais. Os estudantes passaram a buscar informações para pesquisas escolares, enquanto os jovens utilizavam para pura diversão em sites de games. As salas de chats tornaram-se pontos de encontro para um bate-papo, virtual a qualquer momento. Desempregados iniciaram a busca de empregos através de sites e agências de empregos ou enviando currículos por e-mail. As empresas descobriram na internet um excelente caminho para melhorar seus lucros e as vendas online. Dispararam, transformando a internet em verdadeiros shopping centers virtuais. Aqui nós vamos ver a evolução da internet, desde 1957 até 1989. Mas ali a gente passa por uma lista chegando a 2005, com o surgimento do YouTube, do Facebook e todas as redes sociais como nós conhecemos hoje. Nos dias atuais, é importante pensar no mundo sem a internet. Ela tomou parte dos lares das pessoas do mundo todo. Estar conectados nas redes mundiais passou a ser uma necessidade de extrema importância. A internet também está presente nas escolas, faculdades, empresas e diversos locais possibilitando acesso a informações e notícias do mundo em apenas um clique. Hoje, quem tem um celular já está conectado à internet. Diante dessa evolução de tecnologia da informação e comunicação, surgiram inúmeros tipos de tecnologias de sites eletrônicos para suprir as necessidades do ser humano. Neste tópico, abordaremos algumas delas. Com relação aos tipos de sites, podemos dividir em algumas categorias a saber. Os sites de blogs. Um blog é um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos ou posts. Esses são, em geral, organizados de forma cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, podendo ser escrito por um número variável de pessoas de acordo com a política do blog. Um blog pode ser subdividido em subcategorias, como, por exemplo, vlogs, que é blogs de vídeos, e vlogs, que é blogs de fotos. Sites de redes sociais. Uma rede social é um grupo de pessoas, de organizações ou de outros relacionamentos conectados por um conjunto de relações sociais, como a amizade, o trabalho em conjunto ou uma simples troca de informação. As redes sociais na internet nada mais são do que construção de redes de relacionamentos reais no mundo virtual, através de sites apropriados para isso. Elas fazem com que as pessoas possam se comunicar, trocar informações ou até mesmo se conhecer através de uma relação mediada por computador. Atualmente, as redes sociais mais utilizadas são Twitter, Facebook, YouTube, MySpace. Será que você já utilizou algum desses? Hot Sites. Trata-se de um site reduzido, contendo o mínimo de informação possível sobre determinado tema. Um hot site tem o propósito de divulgar um evento, uma marca, um acontecimento especial, entre outros temas que não exija tanta informação em umas simples páginas de internet. Sites estáticos e dinâmicos. Os sites estáticos possuem estruturas fixas, conteúdos que são inseridos e editados de forma manual, sem a intervenção de sistemas terceiros ou de bancos de dados. Já sites dinâmicos possuem a estrutura avançada, onde há geração, inserção e armazenamento de informação
de forma automatizada e dinâmica. Veremos mais à frente como implementar um site estático e dinâmico. Os portais compreendem os sites gigantes ou aglomerados de vários pequenos sites que giram em torno de uma determinada marca, assunto, propósito ou solução. Geralmente trazem muitas informações, uma série de recursos, imagens, animações, gráficos e outros, podendo citar como exemplo sites de canais de televisão, base de dados científicas e sites de notícias. Na hora de criar ou rever a identidade visual de um site, e principalmente de um portal, é preciso considerar processos e estudos que nem sempre agradam a maioria dos profissionais envolvidos. Porém, esses procedimentos têm mostrado na prática uma grande eficácia como item facilitador para a navegação e fidelização dos mais diversos grupos de internautas. No que diz a respeito à implementação de sites, vários aspectos precisam ser abordados. Obtendo informações. Antes de começarmos qualquer desenvolvimento, é necessário obter informações sobre o projeto que iremos desenvolver. O briefing é um questionário que deverá ser feito junto ao cliente para definir o conteúdo e as características do site. O briefing é um elemento fundamental no planejamento, seja ela marketing, de propaganda, de design ou até mesmo na administração da empresa. É muito importante em fazer o briefing corretamente. O briefing é um conjunto de informações que você irá obter em uma entrevista com o cliente para que possa ser definidos os objetivos do projeto. O documento é fundamental para que você compreenda a dimensão do site e, basicamente, você deve levantar informações como qual é o ramo de atuação da empresa e quais os serviços oferecidos, qual será o fluxo de informação publicada, para escolher entre site estático e dinâmico, quem é o público-alvo, quais as vantagens e desvantagens da empresa sobre os concorrentes, qual o objetivo do site, que imagem deseja ser transmitida para o usuário ou cliente, qual o conteúdo do site, os tópicos. Outras questões que podem ser inseridas são relativas ao prazo, cronograma de desenvolvimento, verbo do projeto, ferramentas de marketing utilizadas pela empresa atualmente. Depois que você obteve as principais informações, chegou a hora de definir a arquitetura da informação. É o design da informação do site, que você tem como metodologia a hierarquia de conteúdos relacionados entre si e a estrutura do fluxo de navegação. É o processo que analisa o peso, a relevância do conteúdo e desenvolvimento dos caminhos para uma navegação fácil e intuitiva. A arquitetura da informação define o mapa do site e a hierarquia dos menus de navegação. Todas as informações poderão ser obtidas a partir do briefing, realizado na etapa anterior. Com a informação levantada, vemos aqui um mapa de um site. Página de início, possíveis categorias e menus, que em cada subcategoria irá ter como informação. Já com as informações arquitetadas, é necessário então desenvolver as interfaces iniciais do site. Uma dica é que seja utilizado um padrão universal de disposições de elementos, nos quais teremos oportunidade de conhecer detalhadamente na próxima aula. Voltamos ao tema de design e usabilidade. Agora será necessário criar a identidade visual da marca. A identidade visual consiste em elaborar um padrão para todos os elementos que serão comumente utilizados no site, gerando uma consistência de conteúdo e melhor usabilidade, pois o usuário sabe que esperar de determinadas funcionalidades se elas seguem os mesmos padrões. É importante ainda que essa identidade visual esteja de acordo com a logomarca e estruturas visuais do solicitante do site. Segue abaixo algumas dicas para elaborar a identidade visual. Cores.
As cores são fundamentais para transmitir a energia do site, do conteúdo, ao usuário. O bom layout deve conter um bom contraste de cores, prezando sempre pela harmonia e legibilidade. Consistência. Depois que você escolheu as cores, as fontes, os gráficos ou os ícones, é hora de cuidar da consistência dos estilos. É o principal conceito da identidade visual. Ela indica uma familiaridade e continuidade do conteúdo. Um dos mais comuns erros dos profissionais de internet está na questão das cores de links. Muitos sites não diferenciam as cores de links das cores de textos e não identificam os links não visitados dos links visitados. O ideal é que haja pelo menos 3 cores diferentes para os links não visitados, visitados e com o mouse sobre o link. Contraste e legibilidade. A visualização é mais exaustiva nos monitores. Por isso, procure não colocar planos de fundo escuros ou com imagens. Se você tiver algum elemento de cores escuras em seu site, faça com que as cores de texto sobre esses elementos tenham um contraste suficiente, pois isso pode gerar um problema grave de legibilidade se o usuário que usa monitor monocromático acessar seu site. Tipografia. Tipografia é a composição das famílias de fontes que visam estudar questões como legibilidade, estrutura e estética das letras impressas a fim de facilitar a comunicação visual dos textos. Na web, devemos pensar com cuidado nos tipos de fontes que serão escolhidas, para que elas também não causem problemas na legibilidade do conteúdo. Elementos gráficos. Nem só de texto vive um site. Afinal, imagens também são conteúdo. O uso de gráficos devem ser adequados ao conteúdo. Imagens usadas com detalhes de layout devem ajudar a ilustrar a interface e envolver as pessoas em seu conteúdo. Ícones e símbolos ajudam a referenciar a identidade, a informação que está sendo visualizada ou requerida. Por exemplo, um ícone de impressão, botão de fechar, casinha e para a página principal, ícone de áudio e vídeo, marcadores de listas, entre outros. Após a elaboração da identidade visual, encontramos por fim na programação tecnológica do site, na qual veremos com maior detalhes nas aulas a seguir. Entenderemos também como o site é disponibilizado na internet através dos serviços de hospedagens virtuais das páginas eletrônicas. Nesta aula, você aprendeu como surgiu a internet e a evolução dos sites, os tipos de sites que existem na atualidade, etapas necessárias para a criação e publicação de um site, como desenhar uma interface bem definida, como elaborar o briefing, como definir identidade visual, como arquitetar a informação e dicas de usabilidade e design. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Espero que você tenha gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se que acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueça dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima!